Minha infância foi uma infância alegre quando eu estava entre os negros e tensa enquanto eu estava entre os brancos. A minha infância, enquanto mulher negra, né, criança negra, assim, até a entrada da escola foi normal, né? A gente está entre os nossos, então a gente acaba não notando diferença. Dentro da minha casa era normal, não se discutia, né, a questão racial, porque eu acho que nem passava na cabeça. Só que quando você sai daquele ambiente, do seu ambiente familiar, onde todos são iguais, há um estranhamento, porque você encontra o outro. Então, quando eu cheguei na escola, aí começou os entraves, né? Começou um estranhamento, né? A minha infância, ela foi muito tranquila, assim, na verdade. Eu sempre fui muito bem acolhida pela minha família, pelos meus pais. E também tem muito aquilo da gente, às vezes, viver umas coisas e não saber o que significa. De um modo geral, é muito misturado a minha família, né? Tem pessoas brancas, tem pessoas pretas, mas no meio, tipo, dos meus primos, dos meus parentes, eu sempre escutei coisas não muito boas, né? Tipo, é muito triste quando você sente da sua família, tipo, não tem muita consciência, é muito estranho, assim, tipo, às vezes acontecem as coisas, você não fala que é racismo, às vezes acontecem as coisas e a gente, tipo, tenta achar um porquê daquilo acontecer. Hoje em dia eu já sei por que algumas coisas acontecem, mas eu não tive essa criação com identidade racial. Sofri. Eu fui chamada de vovozinha, nariz de batata, violenta. Eu acho que apelidos pejorativos com a cor eu não me lembro mais, mas o nariz era bastante, me irritava. Então, assim, eu lembro muito dessa diferença na escola e também que eu me sentia muito sozinha porque tinha muita pouca menina parecida comigo, muito pouco menino parecido comigo. Porque eu nem sabia que eu era uma menina negra, sabe? É que a gente vai crescendo e percebe, né, o porquê de algumas coisas, porquê que a gente era deixado de lado em alguns aspectos, porquê que ninguém nunca gostava de mim. Já estava lembrando das microagressões diárias que a gente vai sofrendo e isso vai nos podando, né? Isso vai refletindo na nossa construção de identidade, de autoestima. A escola, eu acho que sempre foi uma relação tensa do ponto de vista racial, porque eu sempre fui uma aluna quieta, estudiosa, só que aquela questão das microagressões. Por muito tempo eu resisti de ir para a escola, porque logo no primeiro momento, no prézinho, eu já fui para uma escola pública, só que as crianças que estudavam lá era de uma classe, vamos dizer, uma classe social, né, superior à minha. Não sei se chega numa classe média, que para se encaixar, eu lembro que a menina era branca, todo mundo, a maioria da escola branca, eu acho que na minha sala tinha eu e mais um menino negro que ele não era meu amigo. Todas as meninas sentaram e eu sentei junto, né? E eu lembro que ela tava com o lanche lá no McDonald's e ela perguntando, né, para as meninas e tal, o que elas queriam do lanche ali. E aí eu só lá na minha falando não. E aí todo mundo pegou e eu nada. Assim, aquilo já me doeu, sabe? Aí a partir daquele dia, minha mãe começou a mandar um lanche diferenciado para mim, né? Mas não era o McDonald's. Eu sempre vi muita diferença. O cabelo das meninas, das brancas estavam sempre penteados. O meu ou estava muito esticado, dolorido, ou estava aquela coroa. Assim. Chega uma época que acabou sendo forçado a eu alisar o meu cabelo, né? Porque eu me sentia diferente das outras meninas que o cabelo balançava, nunca dava para ir com o cabelo solto. E quando eu tinha mais ou menos uns 9 a 8 anos, a minha tia cortou meu cabelo nas férias, Joãozinho. Hoje eu tô com o cabelo Joãozinho, mas para uma criança de 9 anos com o cabelo Joãozinho, entre outros, eu sofri um pouquinho. A relação com a minha família, assim, teve os seus entraves, né, como acho que em qualquer outra família, mas eu, até um tempo atrás, estava pensando sobre essa não preparação
principalmente por parte da minha mãe, em relação ao mundo que nos cerca, né? Porque essa questão racial não era debatida. Então, eu acho que quando eu saí, fui para o mundo, eu não estava preparada, eu não tinha armas para lutar. Né? Não tinha, porque as crianças, né, zoavam meu cabelo, usavam minha pele, e assim, eu sempre fui muito introspectiva, então eu pegava tudo aquilo para mim, guardava e não levava para casa, porque eu achava que aquilo ia ser uma chateação para minha mãe, para o meu pai, então sempre guardei. Isso foi abalando a minha autoestima, como eu sempre pensei que o problema era comigo, porque eu era a diferente. Só que agora eu entendo que não era porque eu sou diferente, não é porque é Stephanie, e sim porque eu sou negra. A minha relação com a escola era um pouco complicada, porque eu era a nerd da sala. Eu acho que eu sempre tive essa necessidade de estar provando o meu valor, sabe? Tipo, você já é a menina preta da sala. Então, por favor, seja a melhor, seja inteligente. Sempre estudei em escola pública e sempre estive rodeada de pessoas pretas e tudo mais, mas era muito aquela questão do que é preto, mas não sabe que é preto. Escolas zoavam muito meu cabelo, também foi a época que eu fiz o meu alisamento, né? E eu lembro que criticavam bastante, por exemplo, o meu sorriso, porque eu tenho um sorriso muito grande. Aí eles falavam que era tipo, parecia um sorriso de cavalo, sabe? E eu não queria mais sorrir. Eu pedia bastante roupa emprestada para as minhas amigas. Eu me sentia assim, feia, né, no meio delas. Então eu falava, você pode me emprestar tua roupa? Aí elas me emprestavam, eu me sentia que eu estava mais parecida com elas. Então depois, quando eu fui no 7º ano, eu comecei a trabalhar, já tinha meu dinheiro, aí eu fiz progressiva, comprei uma chapinha, comprei brilho labial da moda para ficar igual a todas. As roupas ainda eram emprestadas e depois, mais pra frente, eu fui gastando só com roupa, porque eu queria estar na moda, estar ali adequada a todo mundo. Eu sofri bullying pelo meu cabelo, eu sofri bullying pela minha boca. Também falavam muito do meu nariz, por exemplo, eu lembro que uma vez eu até peguei um pregador, sabe, e coloquei, tipo assim, pra ver se afinava, porque eu odiava meu nariz. Mas foi muito violento, assim, essa parte. Alisar o cabelo, eu acho que é um dos principais pontos, né? Eu comecei a alisar o meu cabelo não por vontade própria, mas porque uma professora sugeriu para minha mãe que era mais fácil de cuidar. Então isso eu tinha uns 4, 5 anos. Que até então minha mãe fazia trança, eu adorava minhas trancinhas, né? Porque fazia trança, deixa soltinho, aí ela colocava aqueles negocinhos coloridos, você fica se achando. Só que aí eu cheguei na escola e a professora sugeriu, minha mãe foi e começou a alisar meu cabelo. E aí depois, no decorrer do tempo, eu alisava por vontade própria, né? Porque as meninas todas têm um cabelo liso, até as meninas, né, da minha família, que eram negras, mas não estudavam comigo, cabelo liso, escorrido, só que o meu cabelo sempre foi muito volumoso. Então, ele ficava liso uma semana e na semana seguinte ele já estava armado. Em relação à cor da minha pele, tinha uns apelidinhos assim, tipo, nega preta, que não sei o que, suja, essas coisas assim, mas eu não ligava muito não, eu pegava mais um pouco assim quando falavam do meu cabelo ou alguma coisa da minha aparência física, assim. Então, eu alisei meu cabelo aos 13 anos de idade e assim, eu lembro que eu cheguei na escola, todo mundo me achou bonita. Incrível, porque, né, eu ia todo dia pra escola, daquele jeito, de trança, de coque. E aí do nada eu apareço lisa e todo mundo tipo, já vem me lamber, já vem me banjular e tal. Mas eu alisei os meus cabelos por pressão, pra me enquadrar. Os meninos tipo, começaram a mexer comigo e ficar me xingando. E aí eles falaram que o meu cabelo era de pelos pubianos. Falaram que o meu cabelo era tipo de pelos pubianos, sabe? Mas falou a parte feia do negócio. E eu lembro que eu fiquei tão sentida e eu chorei tanto. E eu acho que aquele dia foi um dia que eu tinha resolvido ir com o meu cabelo solto, sabe? E aquela coisa, né? Quando eu era pequena, quando eu resolvia deixar o meu cabelo solto, lotava de creme porque quanto menos volume, melhor,
sabe? Menos volume, menos o povo vai falar, vai ficar rindo, vai ficar zoando. Eu lembro também que uma vez, né, que eu fui com o cabelo assim solto e tal, que a gente tem que acordar cedo, que cabelo cacheado não é fácil. A gente tem que acordar cedo, molhar e fazer os negócios tudo, tipo, né? Você acordar e pá, e vou assim. Tem todo um ritual e demora o negócio. E aí eu lembro que eu cheguei na escola, o moleque falou que meu cabelo é fedido. Tipo assim, ai, que cheiro é esse? Que fedor é esse? E eu nunca esqueço. Eu sei quem é o menino até hoje. Aguentar caladas, zoações, provocações, porque você quer ser aceita. Né? Porque você é diferente e você quer encontrar um modo de ser aceita. Eu lembro que a minha mãe, né, ela sempre, assim, de escola, ela não media esforços, né? Então, eu lembro que eu fui fazer compras, a gente foi numa papelaria muito legal aqui de Prudente. E eu lembro que eu comprei um apontadorzinho. Era um apontador em formato de um reloginho desenhado, uma coisa assim. E eu levei pra escola. E eu não sei se alguma criança pegou meu apontador, mas colocou assim nas coisas da professora. E aí eu fui falar pra ela, falei, professora, tem um apontador igual a esse. Ele é meu. E ela não acreditou em mim, falou que não era. E isso me marcou profundamente, porque além de não ser aceita pelas outras crianças, e o único negro ainda ficar contra mim, a professora não acreditava, não levou em consideração, sabe? E aquilo eu tinha o quê? 5 anos, né? Eu não contei pra minha mãe, porque eu já achava, naquela idade, eu já achava que isso era problema. Então eu perdi meu apontador, porque a professora simplesmente não acreditou que aquele apontador seria meu. Eu lembro que eu gostava de um menino negro. E ele não olhava pra mim, de jeito nenhum. Ele chegou em mim uma vez e falou que queria falar comigo. Eu fiquei super eufórica. Eu falei, hoje, e eu nunca tinha beijado. 16 anos. Ninguém nunca tinha pedido pra ficar comigo. Mas aí eu fiquei super empolgada, achando que ele fosse pedir pra ficar comigo. E ele falou, queria falar uma coisa muito séria com você. Será que a Bruna fica comigo? A Bruna era minha amiga branca. E eu lembro que eu fui embora a pé pra casa, era 25 minutos, chorando. Então, assim, meu coração doeu muito. Causa sofrimento, né, a gente relembrar, mesmo que você tá tentando cicatrizar essas dores. Inclusive, né, aquela coisa eu acho que eu também só fui ter meu primeiro beijo com 14, 15 anos. Causa sofrimento, assim, e é cruel, porque o pessoal não tem dó nem piedade. Teve um dia que os meninos criaram a lista da menina perfeita. E eu fiquei com bastante medo de não aparecer na lista. Fiquei lá no canto esperando. E aí teve o cabelo da menina que era loira, o cabelo dela era comprido. Teve a bunda da minha amiga branca, que era uma bunda grande. E saiu os meus lábios, que eram carnudos. Que hoje é a febre de todo mundo, né? É legal você ter um lábio de negro, mas não um lábio no negro, né? Eu era a que sempre tava lá pra baixo, né? Tipo assim, é as cores. Primeiro vai a branquinha, padrão, bonitinha. E às vezes rolava uma pretinha assim, só que assim, aquela pretinha ali, lisa, sabe? Que já é lisa, que já tem uns traços mais fininhos. Não é aquela coisa, entendeu? Então eu sentia muito essa diferença. Eu nunca tive, tipo, um romancezinho de escola. Eu sempre gostava dos meninos, mas os meninos nunca gostavam de mim. Então foi um pouco difícil, assim, foi sofrido. Né? Também lembro das histórias de uma vez, na 2ª série, que os meninos fizeram a lista lá das meninas mais bonitas. E um menino negro, ele me colocou na lista das meninas mais bonitas. E eu tava ouvindo, assim, de longe, mas eu ouvi. E aí aquele negócio, você fica super feliz. Só que aí os meninos brancos falaram, não, ela não pode ser. Ela não... Aí eles começaram, até que eles conseguiram fazer a cabeça do menino, e o menino me tirou dessa lista, né? Então aí, depois disso, eu acho que